João capítulo 6. Vamos falar um pouco sobre esse Jesus que a gente celebrou nessa noite, que a gente declarou que ele é o Filho do Deus vivo, ele é a rocha inabalável. Nós vamos falar sobre ele nessa noite, João capítulo 6, eu vou ler a partir do versículo 25, vai ser um trecho um pouco mais extenso, mas queria que você acompanhasse comigo nessa noite. Diz assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus o Pai o reconheceu. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, que creiam naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão dos céus. Jesus declarou-lhes: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, nessa noite, porque como nós cantamos aqui, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, em quem a tua igreja está estabelecida, Senhor. Nós declaramos que o Senhor é Deus sobre esse lugar, declaramos que a tua presença é real no nosso meio. Te pedimos, Espírito Santo, sopra dos quatro cantos sobre esse lugar, o mesmo vento que soprou lá em Atos capítulo 2, o mesmo vento que soprou lá no dia de Pentecostes, nós te pedimos, sopra sobre nós nessa noite, Senhor, porque onde a tua presença está, Senhor, há avivamento, há curas, há milagres, há quebrantamento, Senhor. Então vem trazer um renovo sobre nós, vem trazer consciência da tua presença, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça, Senhor, nesse lugar, Senhor. Nós repreendemos como igreja toda ação maligna, Senhor, toda distração, toda perturbação, toda seta na mente, tudo aquilo que tenta roubar a tua palavra dos nossos corações, Senhor. Ministra, Senhor, nesse lugar, ilumina os olhos do nosso coração nessa noite. Nos entregamos a ti e fica conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém, amém. Você pode sentar. Para quem gosta de anotar, e o pessoal da mídia que depois vai me perguntar o título da mensagem. O título dessa mensagem é: Jesus é o pão ou é o padeiro? Sabe, quem que não gosta de um pão quentinho, né? Aquele pão quentinho no final da tarde. Sabe aquele que você compra na padaria, o pãozinho francês, que vem com aquela fumacinha assim, você corta, aí você passa a manteiga chega a derreter, né? A gente gosta de comer esse pãozinho com um cafezinho, né? De tarde. É muito gostoso porque o pão, ele é muito presente na nossa cultura, né? Todo mundo, acho que gosta de comer um pãozinho café da manhã, um pãozinho na parte da tarde, né? Tem algumas mães que preparam a lancheira das crianças, botam aquela bisnaguinha, né, para os seus filhos. Uma das principais redes de fast food, acho que do mundo, né? Canta, né, no seu dinho, que são 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola, picles num pão com gergelim. Todo mundo sabe. E nós brasileiros, a gente ainda teve a capacidade de aperfeiçoar o churrasco, incluindo nele o famoso pão de alho, né? Então, o pão, ele faz parte do nosso dia a dia, da nossa cultura. Ele é um alimento muito importante para a gente, né? Mas apesar dele ser um alimento muito importante, ele não é mais um alimento essencial. O que eu quero dizer com isso? Ele, como eu falei, a gente bota na nossa comida, no nosso dia a dia, mas a gente pode substituir, né? Quem nunca esteve de dieta e prometeu que a partir de segunda-feira vou cortar o pão, vou comer apenas tapioca ou ovos mexidos, não é verdade? Ou quando a gente vai no rodízio e passa o pão de alho, né? Porque sempre vem o rapaz da linguiça do pão de alho primeiro, e a gente fala assim: não quero comer pão, porque senão vai me encher, vou guardar espaço para a picanha que vai passar depois.
né? Ou às vezes você, mãe, está com preguiça de fazer o sanduíche do seu filho, você vai lá e bota um fandangos, né? Hoje em dia não se coloca talvez mais fandangos, porque não é tão saudável, mas você come lá, bota um biscoito para o seu filho levar, porque você não quer preparar o pão lá, a bisnaguinha do seu filho. Então, apesar do pão ser importante, ele deixou de ser essencial para a gente. Ele é um aperitivo substituível. Só que para o povo de Israel daquele tempo, eles não tinham muito essa opção. Sem pão, sem comida. Então, quando Jesus, nesse contexto aqui, vai usar a figura do pão, e não somente Jesus, mas durante toda a Escritura a gente vê muito presente a questão do pão, é porque o pão não era um alimento apenas importante. O pão era um alimento essencial. Se não tivesse plantação de trigo, se não houvesse colheita de trigo, não haveria sustento, não haveria alimentação. O povo possivelmente, inclusive, morreria de fome. E é sobre essa ótica da importância do pão que eu queria que a gente pensasse sobre esse texto de João capítulo 6 nessa noite. O contexto que a gente leu, a partir do versículo 25, mostra quando Jesus ele encontra com a multidão. Mas só para contextualizar o capítulo 6 todo, não precisa nem abrir, vou contar para vocês o que aconteceu. No início do capítulo 6, a gente tem a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, inclusive uma das poucas passagens que é retratada nos 4 evangelhos. Jesus está pregando, vem a multidão, o pessoal veio para o culto todo, encheu lá, lotou o culto de Jesus. E, como todo bom crente, acabou o culto, estava todo mundo com fome, só que naquela época não tinha pizzarias abertas até tarde da noite, então o pessoal ficou com fome. Jesus, vendo a multidão faminta, Jesus faz o quê? Multiplica os pães e os peixes através da oferta de alguém que tinha um pouquinho, mas ofertou, Jesus multiplicou. E o pessoal foi, comeu e saiu satisfeito, que o texto diz isso. Eles não comeram só, sabe quando você come assim só para forrar a barriga, né, para tipo assim, dar uma segurada na fome? Não. Jesus multiplicou os pães, eles saíram satisfeitos e a Bíblia fala que ainda sobraram 12 cestos cheios. Porque como diz um amigo querido do meu coração, Deus não dá brinquedo sem pilha. Deus, quando abençoa, ele não dá brinquedo sem pilha, ele abençoa por completo e a gente sai satisfeito e ainda sobra. Então a multidão ficou muito maravilhada com o que tinha acontecido. E queriam, o texto fala que queriam proclamar Jesus rei. Porque imagina só, um mestre que ainda por cima multiplica pão, a gente nunca mais vai passar fome, a gente está debaixo do jugo de Roma, e aí vem um sujeito que cura as pessoas, que ora as coisas acontecem e ainda multiplica o pão, a gente não vai mais passar fome. Esse cara tem que ser rei. Não precisa ser salvador, Senhor, não, só quero que ele se torne rei, para resolver os meus problemas. E a multidão quer proclamar Jesus rei, e o que Jesus faz? Se retira, vai orar num monte, sozinho, e manda os discípulos, vai indo que depois eu no caminho encontro vocês. E os discípulos vão, pegam um barquinho, né? Sempre o barquinho está presente, pegam um barquinho, e Jesus vai encontrar com eles, efetivamente, só que Jesus pega um atalho e vai andando por sobre as águas. O famoso texto em que Jesus anda por sobre o mar, mais uma vez os discípulos têm essa experiência com Jesus, eles atravessam até Cafarnaum. Chegando na outra margem, o pessoal que ficou lá do outro lado falou, gente, a gente tem que ir atrás de Jesus, porque ele multiplicou o pão. As notícias correram, não tinha WhatsApp, mas as notícias correram. E o povo falou, a gente tem que ir, vamos atrás de Jesus. Todo mundo pegou o seu barquinho, e é aí que a gente vai entrar na mensagem. Vamos voltar lá no versículo, João capítulo 6, vamos lá no versículo 24. João 6, 24. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi a Cafarnaum em busca de Jesus. Versículo 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegastes aqui? O que é interessante no versículo 24 é que a Bíblia diz que a multidão procurava Jesus. A multidão, ela estava procurando Jesus. Eles foram com interesse em saber onde Jesus estava. Só que aí que está, a multidão foi procurar Jesus pelos motivos errados. Tem muita gente que procura Jesus sim, mas procura Jesus com a motivação do coração errada. No versículo 26, aí sim pode colocar, Claudinha. Diz assim, Jesus respondeu, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos.
E é por isso que o título da nossa mensagem nessa noite é Jesus é o pão ou ele é o padeiro? Porque a multidão não estava procurando Jesus enquanto o pão da vida. A multidão estava procurando Jesus enquanto o padeiro. Porque quando a gente vai na padaria comprar pão, eu creio que algumas pessoas até têm a sua padaria favorita, né? Tem sempre aquela padaria que faz aquele pãozinho especial. Mas a verdade é que acho pouco provável que alguém aqui conheça o padeiro. A gente gosta da ideia do padeiro, aquele padeiro daquela padaria que faz um pão e entrega do jeito que a gente gosta. E muitos de nós, às vezes, corremos o risco de procurar Jesus como esse padeiro. Que a gente vai sim atrás dele, mas não por aquilo que ele é, mas pela resposta que ele pode dar para os nossos problemas. Para a multiplicação que ele pode fazer da resposta do meu problema. Tal como essa multidão que sim atravessou o mar da Galileia. Mas eles atravessaram o mar da Galileia procurando um padeiro. E meus irmãos, as respostas que Jesus nos dá são muito boas. Os milagres, as bênçãos, a cura, a prosperidade, a multiplicação, a promoção no trabalho, tudo isso é maravilhoso, mas nada disso pode nos satisfazer. O pastor Douglas Gonçalves diz assim: o melhor sobre Jesus não é o que ele te dá, mas quem ele é. O melhor sobre Jesus não é a resposta que ele pode nos fornecer para o nosso problema, mas é o nosso relacionamento com ele. Porque, meus irmãos, é muito chato quando a gente se relaciona com alguém somente por interesse. Ninguém gosta, né? Quem gosta de ter um amigo que só procura a gente quando precisa de uma carona, ou que procura a gente só quando, sei lá, estou precisando de alguma coisa, soube que ele ganhou uma promoção no trabalho, então vou colar com ele, porque, né, relacionamento de interesse ninguém gosta. A gente gosta de pessoas que gostem da gente pelo que a gente é. Meus irmãos, e Deus também. Deus também quer que você o ame por aquilo que ele é. Deus quer que a gente se relacione com ele por aquilo que ele é. Deus quer que a gente venha para o culto, que a gente tenha o devocional da nossa casa, que a gente comece no mês que vem o jejum, que a gente sempre faz aqui na nossa igreja, não somente procurando uma resposta material, porque a resposta material ele é capaz de dar. Mas ele quer que a gente busque ele por quem ele é. Não somente pelas respostas, pelo sim, pelo não, mas que a gente venha buscar Jesus não somente como o padeiro, mas principalmente como o pão da vida. Porque senão a gente começa a viver uma relação rasa com o Senhor. Porque essa multidão, ela vivia até um relacionamento, procurava Jesus, tinha até se esforçado para estar no culto, mas o interesse por trás não era um interesse de revelação, de relacionamento, mas o interesse de, obrigado Jesus, eu quero até te proclamar rei, mas enquanto o Senhor multiplica, enquanto o Senhor me dá alimento, porque se o Senhor não me der alimento, aí talvez eu já não queira ficar tanto com o Senhor. E o que o Senhor quer de nós, como eu falei na última oportunidade que eu tive aqui de trazer a mensagem, o Senhor Jesus quer uma igreja que é noiva, que noiva se relaciona, noiva tem intimidade, noiva conhece o noivo. E o Senhor quer uma igreja que se relaciona com Ele, uma igreja que o ama, uma igreja que tem fome, que tem sede da sua presença, uma igreja que quer amá-lo, que quer conhecê-lo, que quer se relacionar com Ele. Jesus não quer uma noiva por interesse, mas quer uma noiva por amor, uma noiva que vai ser apaixonada. E esse, nos final dos tempos, entre o joio e o trigo, a gente vai ter que decidir se nós vamos ser aqueles que vamos nos relacionar com o Senhor somente pela resposta, pela multiplicação, ou se a gente vai até o final com Ele na cruz. E muitos ficaram pelo caminho, somente esperando os sinais, as respostas e as multiplicações. Mas há também aqueles que foram até o final, ficaram ali na cruz, como Maria Madalena, como João, e aqueles que permanecem até o fim, são aqueles que têm a revelação do Cristo ressurreto. E eu quero fazer parte no povo que não procura somente Jesus como aquele que vai me dar o pão, mas como aquele que vai me dar a vida eterna. E o texto continua no versículo 27.
Jesus, ainda conversando com essa multidão, Jesus diz: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus o Pai o reconheceu. Sobre essa passagem, o reverendo Hernandes Dias Lopes escreve, que eu separei aqui, que eu achei interessante. O Hernandes escreve assim: Jesus quer direcionar a atenção dos judeus, que estavam interessados apenas nas coisas terrenas. Jesus está apontando para as realidades espirituais, mostrando que as coisas espirituais são mais urgentes e mais importantes do que as coisas temporais e terrenas. Jesus aqui está mostrando nesse texto que não havia problema o povo querer uma multiplicação, querer um alimento, querer o pão. Mas existem coisas que são mais importantes do que as coisas terrenas, que são as coisas espirituais, as coisas invisíveis. E o próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso nesse texto. A Claudinha vai botar ali para a gente. Diz assim: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E é por isso que nós trabalhamos para o reino de Deus, porque no reino de Deus a Bíblia fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus é aquele que a gente pode investir, porque o reino dele não é desse mundo, o reino dele é eterno, como a gente cantou aqui. O ladrão não rouba, a traça não corrói, não desvaloriza. Deus é aquele que não demite ninguém. Quantas pessoas a gente conhece que trabalharam, às vezes, anos numa empresa e um belo dia não bateu a meta e a empresa mandou embora depois de anos de serviço? Deus não demite ninguém. Eu não conheço alguém que foi demitido do reino de Deus. Deus não chega, a pessoa chegou numa determinada idade, Deus fala: ih, chegou na casa dos 60, 70, 80, e não está dando mais não, viu? Estou precisando de uns braços mais fortes, tá bom? Vou pegar uma galera mais jovem, que você já passou, está demitido do reino de Deus. Deus não trabalha dessa forma. Inclusive, ele fala que na velhice ainda darão frutos. Deus não demite mulher grávida. Ele, inclusive, a Bíblia mostra mães e mães e mães que cumpriram o propósito de Deus. Deus não demite ninguém. Muito pelo contrário, Ele quer que a gente trabalhe por esse galardão e por esse reino que é invisível. E nós, na nossa vida diária, na nossa vida comum, nós precisamos olhar para tudo a partir dessa ótica do invisível, mas que é eterno. Porque ganhar dinheiro é bom, irmãos. Não vou ser hipócrita aqui, falar que não é bom. É bom. Meus irmãos, eu sou CLT e não nada melhor do que o ticket no final do mês. Quem é CLT aqui, que quando muda, às vezes, o sindicato, né, quer aumenta o ticket. Glória a Deus pelo aumento do ticket. Ganhar dinheiro é bom, mas ganhar almas é melhor. Ganhar almas e discipular pessoas que são eternas é muito mais importante do que ganhar um ticket melhor no final do mês. Mas, às vezes, a gente se esforça mais pelo ticket do final do mês do que pelas almas que são eternas. Ser muito bem-sucedido, ganhar prêmios, chegar no auge da carreira, ganhar muita coisa, é muito bom, irmãos. E a gente, como cristão, tem que ser excelente naquilo que a gente faz, a gente tem que realmente correr atrás. Deus nos chamou para essa excelência. Mas ser conhecido no reino do céu é mais importante. Que o céu conheça o nosso nome. Ter o nosso nome escrito no livro da vida é mais importante do que ter o nosso nome escrito num diploma colado na parede. Mas, às vezes, a gente se esforça mais pelo diploma na parede do que o nosso nome ser conhecido no céu. Os filhos estudarem numa boa escola, passarem no vestibular para uma boa faculdade, terem uma boa carreira, isso eu acho que é o sonho de todo pai, de toda mãe. Mas que as nossas crianças conheçam o Espírito Santo é muito mais importante do que qualquer boa escola que eles possam estudar. Porque, meus irmãos, a partir do momento que eles conhecerem o Espírito Santo, as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, se os nossos filhos forem chamados para serem grandes médicos, eles serão grandes médicos, mas também se eles forem chamados para serem grandes missionários num lugar que a gente não faz nem ideia, eles vão estar vivendo o propósito de Deus, e isso é muito mais importante do que talvez o sonho de uma carreira XYZ. E é isso que o Senhor Jesus está falando aqui.
Olhe para aquilo que é espiritual, olhe para aquilo que é invisível. E eu e você temos que viver uma vida que saia do raso. Nós temos que viver uma vida mais profunda em Deus, que olha para as pessoas, que olha para as situações, que olha para o esforço, que olha para a nossa segunda-feira, não somente do ponto de vista natural, mas que olha para as realidades espirituais, que olha para as pessoas não somente como aquela pessoa que é assim ou que é assado, mas que olha para uma pessoa e vê nela uma alma que é eterna. Que a gente não faça as coisas somente por fazer, mas que nós sejamos intencionais no nosso dia a dia, intencionais na nossa segunda-feira, intencionais no nosso trabalho, intencionais no nosso estudo, intencionais naquilo que a gente faz. Porque nós vivemos e nós caminhamos para um reino que é invisível e que não é desse mundo. E o texto vai continuar. Jesus, ele está aqui dando uma apertada na multidão. No versículo 28, Jesus vai dizer, na verdade a multidão vai perguntar para Jesus, então o que a gente precisa fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe, que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer o pão do céu. Vamos parar por aí. O que é interessante é que quando Jesus, a multidão pergunta para Jesus, Jesus, o que a gente tem que fazer? Jesus responde, a gente pensa, né? Porque a nossa cabeça pensa assim, vai ter que trabalhar muito, vai ter que se esforçar, vai ter que acordar mais cedo. A gente já pensa no trabalho, né, como uma coisa desgastante. Mas Jesus fala, o que a gente precisa fazer? Crer. Acabou. Jesus fala que a gente só precisa crer, confiar. A mesma multidão que viu o sinal, queria mais um sinal. Percebe o que é engraçado nesse texto? Que a multidão que viu a multiplicação, que pegou o barco, atravessou o caminho todo, essa mesma multidão falou para Jesus, Jesus, a gente precisa de mais um sinal. Eles já viram, mas eles queriam mais um sinal. E sabe, meus irmãos, quando a gente crê e confia em Jesus, quem Jesus é, a gente não precisa de mais sinal. A gente só precisa confiar. Quem confia de verdade, quem conhece de verdade alguém, não precisa ficar pedindo sinal toda hora. Vamos trazer isso para o natural? Por exemplo, vamos supor aqui Maurício. Maurício sempre aqui, né? O Maurício está sempre nos exemplos, né? Maurício, nosso grande amigo Maurício. Vamos supor que ele precisou deixar o carro para fazer um grande polimento no carro. Limpar os bancos, né? Com criança pequena, sujou o banco. Maria Alice jogou o suco de uva, sujou o banco. Ficou sem carro. E o Maurício fala, Bebel, Igor, você pode emprestar o carro para a gente essa semana? A gente pode ficar com o carro de vocês? Claro, Maurício. Conheço o Maurício, gente. O Maurício já dirigiu, já pegamos carona com o Maurício. Pode ficar com o carro, fica aí. Confio no Maurício. Eu sei quem o Maurício é. Eu me relaciono com o Maurício. Eu já andei de carro. Eu sei quem o Maurício é. Eu posso confiar em deixar o meu carro com o Maurício. Agora, imagina que coisa esquisita seria o Maurício falar assim, pode ficar com o carro, Maurício. Aí amanhã chegar e falar assim, ô Maurício, você pode me mandar, por favor, uma cópia da sua carteira de motorista? Por gentileza, só, né, para saber se está na validade. Aí na mesma segunda-feira eu falo, Maurício, só uma pergunta, que ano que você tirou a sua carteira de motorista? Você pode, por gentileza, me mandar essa informação? Porque eu preciso ter certeza que você é plenamente habilitado para dirigir o nosso carro. Aí na terça de manhã eu falo, Maurício, você pode vir aqui em casa rapidinho só para fazer uma baliza? Porque de repente você vai precisar estacionar o carro, eu só quero ter certeza que você sabe fazer uma baliza. Eu não estou confiando no Maurício. Eu estou pedindo o tempo todo para ele me dar sinais de que ele sabe dirigir um carro. Não faz sentido se eu confio nele. Eu já sei quem o Maurício é. Eu posso, tranquilo, Maurício, toma o carro, deixa aí, deixa com ele. E do jeito que o Maurício é, ele ainda vai entregar com o tanque cheio. E, meus irmãos, às vezes a gente faz isso com Deus. A gente já teve experiência com Deus. Deus já deu o sinal. E aí ele fala numa outra situação para a gente, agora confia. Você não me conhece? Agora confia. Não precisa ficar me pedindo carteira de motorista.
Só confia. Eu já não falei o que é para fazer? Se move debaixo da minha palavra. Agora é crer, agora é confiar. Só que às vezes a gente fica pedindo sinal, me dá mais um sinal. Mas já viu o sinal? Para que você quer mais um sinal? Se relaciona comigo e confia em quem eu sou e descansa. Só basta crer, só basta confiar. Que vez ou outra o Senhor vai fazer sinal, mas também quando Ele não fizer sinal, a gente pode confiar em quem Ele é, porque Ele já deu a garantia de quem Ele é. Ele já mostrou sinais, e o maior sinal que Ele mostrou foi na cruz. Qualquer outro sinal que Ele mostrar para a gente é só a cereja do bolo. Mas o maior sinal que o Senhor já nos deu foi na cruz do Calvário, então a gente pode simplesmente confiar. Mas o problema é que a gente esquece. Irmão, como a gente esquece das coisas. E hoje em dia a gente está mais esquecido, né? Se eu perguntar para você o telefone da casa da sua avó, fixo, talvez você lembre. Porque a gente antigamente decorava número de telefone fixo. Então, talvez você saiba de cabeça o telefone fixo da casa da sua avó, o CEP de um endereço que você morou em 1995. A gente decorava as coisas. Hoje em dia, a gente não decora nada, né? Telefone, eu sei o telefone do meu pai, da minha mãe e do meu marido. Não sei mais o telefone de ninguém. Eu sei também a data de aniversário dessas 3 pessoas e acabou. Não sei mais o aniversário de ninguém. Mentira, eu sei o aniversário da Vitória porque é feriado. Só. Se não for isso, eu fico, irmãos, vou confessar aqui um negócio, não sei nem se a Paloma está assistindo. Eu fico aqui na igreja esperando a Paloma dar parabéns. Porque a Paloma é a pessoa que geralmente dá parabéns primeiro. Né? Então, se a Paloma não der feliz aniversário, eu não sei que a pessoa está fazendo aniversário. A Paloma é o meu guia de aniversariante da igreja. Se ela não der parabéns, eu não sei. A gente não decora aniversário de ninguém. A gente não exercita mais a nossa memória. Isso é um fato no nosso tempo. A gente não decora mais as coisas. Porque se você precisa ligar para alguém, já está salvo. Se você precisa saber do aniversário de alguém, você fica esperando um amigo seu postar no Instagram. Ou se você for um pouco mais antigo, talvez você vai olhar no Facebook. A gente não decora mais nada. E por não exercitar a memória, a gente tem esquecido, isso no natural, mas também a gente tem esquecido das coisas que o Senhor fez. A gente está em outubro e talvez se a gente olhar para o nosso ano, quantas coisas o Senhor já fez, quantas orações o Senhor já respondeu e a gente esqueceu. Porque a gente já está olhando para a próxima multiplicação que a gente quer que o Senhor faça e a gente esqueceu de uma resposta que às vezes foi na semana passada. A gente já esqueceu dessa resposta. A gente já esqueceu desse milagre. Então, que a gente possa, como diz na palavra do Senhor, a gente possa trazer à memória aquilo que dá esperança. Que a gente possa exercitar a nossa cabeça para a gente se lembrar daquilo que o Senhor já fez na nossa vida. E a gente meditar naquilo que o Senhor fez e a gente buscar se relacionar com Ele, porque quanto mais a gente se relaciona, mais a gente confia. Mais a gente conhece e mais a gente confia no Senhor. E o texto vai se seguir mais um pouquinho, versículo 33 e 34. Vou beber uma aguinha, que a minha voz não é de professor, então a minha voz não aguenta, irmão. Eu falo para os irmãos aqui que são professores da igreja, Deus abençoe a voz de vocês. Vocês dão, às vezes, 7 tempos de aula, né? Glória a Deus pela vida dos professores, que o Senhor sustente a voz de vocês. Versículo 33 e 34, a Bíblia diz: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Como a gente falou no início, a figura do pão era o básico, era o essencial. Então, durante muitas passagens das Escrituras, a gente vê o pão como sendo essa associação a alimento. Desde o Antigo Testamento, a gente vê isso. Por exemplo, o maná. O maná, ele era uma espécie de pão, digamos assim, era o alimento que caía do céu. E o que é interessante, que eles pedem sempre, algumas outras versões dizem: Senhor, nos dá todo dia desse pão. E tanto, por exemplo, o maná, quando a gente vai olhar lá em Êxodo, quando o maná caía do céu, ele era o quê? Cada dia. Não dava para armazenar o maná, senão estragava. Então, cada dia o Senhor entregava o maná. Curiosamente também, quando Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, ele fala: o pão de cada dia dai-nos hoje. Então a gente percebe que tanto o maná quanto o pão de cada dia a gente pede para hoje. Isso tem 2 aplicações.
tanto na nossa vida espiritual quanto na nossa vida natural. Na nossa vida espiritual, a gente precisa entender que a gente precisa se alimentar do pão de cada dia, todos os dias. A gente vem aqui no domingo, a gente ouve uma palavra, a gente tem aqui esse banquete coletivo. Mas quando chega na segunda-feira, a gente precisa se alimentar novamente. E na terça, e na quarta, e na quinta. Não dá para a gente se alimentar hoje e achar que vai durar a semana toda. Não vai. É o pão de cada dia. Então, cada dia a gente precisa que o Senhor nos dê um pouquinho dele, para que a gente seja sustentado. A gente precisa todos os dias buscar esse maná, para que a gente seja fortalecido. Mas não somente isso. O pão, tanto o maná no Antigo Testamento, quanto o pão de cada dia, a gente ora e a gente não percebe a oração que a gente faz. A gente pede o pão de cada dia nos dá hoje. Só hoje. Não é o pão de cada dia, Senhor, já manda um pacotão para a semana toda. A gente ora para Deus e pede o sustento para hoje. E a gente fica ansioso pensando no pão de amanhã, mas a gente mesmo orou só para hoje. E o Senhor vai nos dar o alimento e o sustento de hoje. Não é da semana toda. Meus irmãos, não estou falando contra o planejamento. O próprio Jesus diz que qual homem que vai construir uma torre não senta para calcular o custo? É importante calcular o custo das coisas. Porém, a Bíblia também fala no livro de Provérbios que a gente prepara o cavalo para a guerra, mas é o Senhor que dá a vitória. A nossa função é preparar o cavalo. Ou seja, você vai lá, bota a sela no bichinho, dá comida para o bichinho, dá água para o bichinho, deixa o bichinho. Quando for na guerra, a vitória vem do Senhor. A nossa função é preparar o cavalo e deixar o bichinho lá. E amanhã tu vai para a guerra e o Senhor vai com você. O problema é que a gente fica ansioso. A gente quer o pão de cada dia nos dar hoje, mas já me manda o de amanhã também. E se eu puder passar no atacadista aqui e já comprar tudo e já deixar na minha casa, para eu ter certeza que vai ter para o mês todo. Ah, mas Bebel, você não sabe o problema, você não sabe a minha luta, você não sabe... Mas Jesus já sabia há 2025 anos atrás e falou para a gente não andar ansioso por coisa alguma, basta cada dia o seu próprio mal. Mas, Bebel, você não sabe... Eu não sei. Não sei mesmo. Mas Jesus já sabia, e olha, Jesus é maravilhoso. A gente fala hoje sobre o mal do século, se é ansiedade, nananana. Há 2025 anos atrás, o Senhor Jesus já tinha falado, não adianta andar ansioso, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, basta cada dia o seu próprio mal, é o de hoje, acabou, deixa o cavalo lá preparadinho, faz a tua parte, a guerra, o Senhor vai vir. E a gente precisa buscar esse sustento do hoje, sem ficar tão ansioso para amanhã. O amanhã trará os seus cuidados. Vamos desfrutar da presença de Deus hoje. Amanhã, segunda-feira, a gente não sabe, Jesus pode voltar. Não sei nem se vai que amanhã Jesus volta hoje de noite. Nem precisa se preocupar com a segunda-feira, olha que benção. Às vezes eu oro e falo, Senhor, se eu podia voltar de domingo para segunda, né? Amanhã abrir o olho e falar, opa, já estou no céu, que benção. Mas a gente precisa viver o hoje com Jesus. O amanhã trará os seus cuidados, o amanhã trará o sustento, e o Senhor tem, o mesmo Jesus que multiplicou os pães, ele tem poder para amanhã prover o pão para amanhã. Aí na terça-feira vai ter um outro pão fresquinho. Tem que ter um padeiro, você tem fé que vai ter um padeiro lá na Santa Marta, que vai te dar um pão, e às vezes a gente não confia que Jesus vai ter um pão para a gente. Jesus tem um pão para a gente na segunda, na terça, na quarta. Não precisa se preocupar, Jesus já está lá. Na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, Jesus já está lá. A gente não precisa viver sendo corroído pela ansiedade, pela preocupação. Porque Jesus já está lá, Jesus já está cuidando de tudo. E Jesus já tem provisão para o nosso futuro. Deus já tem provisão na tua casa, para os teus filhos, para a bolsa de estudo do teu filho do ano que vem. Jesus já está lá. Jesus tem provisão para todas as coisas. E a gente só precisa buscar o pão para hoje. A presença dele para hoje. E as demais coisas, meus irmãos, a Bíblia fala, serão acrescentadas. Deus não deixa ninguém desamparado, mas Ele quer que a gente se aproxime dele, não como o padeiro, mas como o pão. E o texto se segue no versículo, já perdi o versículo 35. Jesus diz, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome,
e aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus é o pão da vida. É uma das, se eu não me engano, 7 declarações que Jesus vai fazer sobre si mesmo em João. E ele fala, eu sou o pão da vida. E a pergunta que a gente se faz nessa noite é se Jesus é o pão da vida, do que temos nos alimentado para a gente se sustentar. Se a gente às vezes se alimenta mal, né? Quem passou dos 30? Eu descobri esse negócio, passou dos 30. Aí você vai, tem um final de semana assim, você comeu pizza, hambúrguer e bolo, e quando chega na segunda-feira você está destruído. Você fala tipo, nossa, tô pesado, preciso tomar um suco detox. Que da mesma forma que o nosso corpo precisa dos nutrientes corretos para se sustentar, o nosso homem interior também precisa dos nutrientes corretos para se sustentar. E às vezes a gente está se sentindo o homem interior abatido, cansado, mas é porque a gente está se nutrindo das coisas erradas. Em vez da gente se nutrir do pão da vida, a gente está se nutrindo de outras coisas. Esses dias eu ouvi um testemunho de uma irmã que ela contou que ela passou alguns dias, segundo ela, se alimentando de um monte de coisa que não alimentava. Ela falou assim, eu fui me nutrindo de um monte de notícia, de história de internet, de um monte de coisa. Ela falou assim, não, porque uma coisa, gente, é a gente se informar, a gente não precisa ser alienado. Mas ela ficou se nutrindo, sabe quando você fica aquele dia num looping, do algoritmo te entregar um monte de coisa, e ela ficou vendo, pensando, trocando informação no grupo do WhatsApp e tal, não sei o que, ela ficou se nutrindo daquilo. E não satisfeita, ela falou que chegou no final do dia, ela estava com a cabeça cansada, ela falou assim, vou relaxar. E botou alguma coisa para assistir, ela falou, não era nada de pecaminoso, nada demais, mas era um negócio meio pesado, sabe? Ela falou, começou a assistir aquele negócio pesado, ela falou, no dia seguinte, ela falou, eu estava exausta. Ela falou, eu não sabia porque eu estava tão cansada. E ela falou, o Espírito Santo falou, do que você alimentou o seu homem interior ontem? Você passou dias se alimentando de tanta coisa ruim. Não é se informar, é se alimentar de tanta coisa ruim, que se hoje você está com o seu corpo cansado, até às vezes fisicamente cansada. Ela falou, não, Senhor, vou fazer um detox. Da mesma forma que às vezes a galera faz um detox, ela falou, fazer um detox. Ela falou, acordei no dia seguinte, já falou, botei um louvor bem alto para tocar, já levei as crianças no carro louvando, já fui declarando a palavra de Deus, já durante o dia comecei a ler coisas, sabe, que falavam das coisas do Senhor, comecei a ter conversas melhores. Ela falou, meus irmãos, eu senti a diferença de quando eu me alimentei de coisas ruins e quando eu me alimentei de coisas boas. Meus irmãos, nós precisamos nos alimentar de coisas boas, não somente no físico, mas principalmente no nosso homem interior. Porque da mesma forma que hoje a gente tem muitas ofertas de comida ruim, tipo, no natural, né? Tem muita comida congelada, muita coisa que a gente sabe, a gente gosta, meus irmãos, mas a gente sabe que faz mal, né? Mas a gente come mesmo assim, mas a gente sabe que faz mal. Aí a gente fica nessa, gosto, mas não posso, gosto, mas não posso. O nosso corpo precisa de nutrientes adequados, o nosso homem interior também precisa. A gente precisa fazer uma dieta saudável para a gente se alimentar bem. Para nós sermos cristãos fortes, saudáveis, valentes do Senhor, a gente precisa se alimentar bem. Se alimentar da palavra de Deus todos os dias. Ela é o pão que vai nos sustentar. Nós precisamos... É o clichê do crente, mas a gente é crente, então a gente vai falar disso. A gente tem que ler a Bíblia todo dia. Todo dia a gente tem que ler a Bíblia. A gente tem que ouvir a pregação, ler livro, botar louvor para tocar, porque às vezes também tem isso, meus irmãos. Às vezes a gente precisa selecionar as músicas que a gente ouve, porque às vezes a gente está, nossa, estou mal, estou deprimido, às vezes passou o dia ouvindo aquelas músicas de, meu Deus, de tristeza, de derrota, de me largou, me abandonou, estou sofrida, e às vezes a gente está mal, não sabe por quê, mas é porque é só falando daquilo, nossa, bota um louvor para tocar. O louvor liberta, poder no louvor. Então vamos botar um louvor para tocar. Vamos encher a nossa mente de oração. Esses dias o Igor me mostrou uma irmã chamada, não sei falar o nome dela, acho que é Anisaki. É uma irmã do Egito. Achei interessante, porque é uma pessoa com uma cultura muito diferente da nossa. E ela estava falando sobre a importância da oração e a construção disso nela enquanto uma cristã que morava no Egito. E eu achei interessante que ela falou sobre como o Espírito Santo guiou ela a ter uma mentalidade de oração. Óbvio que todos nós precisamos daquele momento que, como Jesus nos ensina, a gente fecha a porta do nosso quarto e fala com o nosso Pai que está em secreto.
Mas a gente tá com a cabeça acelerada. Todo mundo, né, irmão? Várias abas abertas na cabeça, pensando milhões de coisas ao mesmo tempo. E ela falou assim, eu comecei a trabalhar isso em mim. Então, quando eu saía de casa, às vezes a gente sai de casa e já começa assim, eu tenho que fazer isso, tenho que pagar aquela conta, tenho que ver não sei o que lá. Principalmente mulher, né? A mulher tem que levar o negócio do menino na escola, tem que depois buscar, tem que levar para a explicadora, e tem a natação, e tem não sei o que, lá. Ela falou, eu comecei a colocar como alvo orar. Pequenas orações. Então, eu saía na segunda-feira, em vez de ficar com a minha cabeça, falou, saía de segunda-feira e começava a orar. Senhor, abençoa a vida do meu pastor, Senhor, que essa semana possa ser uma semana de bênção na vida do meu pastor, Senhor, que não sei o que ele tem de desafio essa semana, mas que o Senhor possa ser com ele e tudo mais, isso aqui. Passava. Às vezes estava lavando a louça em casa, aí ela falou assim, e aí o Espírito Santo começa a falar com a gente, começa às vezes a trazer à nossa memória pessoas que a gente, aleatórias. Ah, Senhor, tem uma irmã lá da igreja que ela teve filho agora, Senhor, abençoa a vida dela, Senhor, capacita ela na criação dessa criança, Senhor, renova as forças dessa família, Senhor, que eles possam ser muito... Ela falou que começou a trabalhar a mente dela para todos os dias ter esses pequenos momentos de oração. Em vez da mente flutuar para um monte de preocupação, flutuar para a oração. Ela falou, e aí, o que ela começou a fazer? Falou, o lugar que ela mais ia dentro de casa era a cozinha. Ela falou, começou a colocar post-it na geladeira, com o nome de pessoas da igreja, que ela era envolvida, às vezes um ministério, alguma coisa. Ela falou, comecei a botar post-it na geladeira. Ela falou, então toda vez que eu passava na cozinha, eu dava de cara com o nome dos irmãos. Ela falou assim, e fulaninho, Andressa, e passou lá, Senhor, abençoa a vida da Andressa, Senhor, e aí que o Senhor possa dar uma semana abençoada para ela no trabalho dela, não sei o quê. Aí passava de novo, e Cleiton, abençoa, Senhor, a vida do Cleiton. Ela falou, comecei a mudar a minha mentalidade de alguém muito ansiosa para alguém que agora era corajosa em oração. Alguém que não ficava gastando tempo com as coisas somente da terra, mas que começou a colocar os olhos naquilo que é espiritual e que é mais importante, e comecei a me dedicar mais à oração, e aí ela falou, comecei a ver muito mais o Espírito Santo me guiando em oração, trazendo pessoas, me dando amor, inclusive, por pessoas, que ela falou, não tem como você ficar orando todo dia, ou ver o nome dessa pessoa colado lá, e você não começar a amar mais essa pessoa. E falar, irmã, estou orando por você, essa semana orei por você. E às vezes as pessoas começaram a se sentir também amadas. Que é tão bom quando alguém fala pra gente, poxa, lembrei de você essa semana e orei por você. E quantas vezes, às vezes, é a resposta também. Fala, poxa, Senhor, alguém orou por mim. Então, que nós, como igreja, possamos caminhar para esse nível mais profundo em Deus, em que a gente não somente ora por nós, mas que a gente ora uns pelos outros. Que a gente comece a se aprofundar mais em Deus e não pedir somente pela gente, mas pelos nossos irmãos, e que a gente não vive com a nossa mente só ocupada com as nossas coisas, mas preocupada com as coisas de Deus. O que está no coração de Deus? E o Senhor quer nos levar como igreja para esse nível mais profundo de intimidade com Ele. E quando Jesus fala que Ele é o pão da vida, em outro texto das Escrituras diz, provai e vede que o Senhor é bom. É interessante porque eu separei um trecho de um comentário que diz assim, a comida não tem utilidade se você não comer. E ninguém pode se alimentar por você. É verdade. A gente não pode botar um prato de arroz, feijão, bife, salada, falar assim, ai, que bom, né? Cheio de nutriente. Só olhou, não alimentou. Para a gente ser fortalecido, a gente precisa se alimentar. Não basta a gente olhar Jesus de longe, a gente precisa se alimentar dele. Não basta a gente conhecer a palavra de longe, a gente precisa se alimentar dela. E ninguém pode fazer isso pela gente. Ninguém pode tomar essa decisão por nós. Por isso que a salvação ela é individual, mas também o crescimento e a maturidade espiritual também são individuais. Ninguém pode amadurecer espiritualmente pela gente. Ninguém pode ter experiências com Deus pela gente. É individual. A gente precisa se alimentar individualmente. Eu não posso chegar aqui para o pastor Pedro e falar, pastor, isso no natural, tá, pastor? Ó, estou precisando mudar minha alimentação, tá? O senhor pode fazer uma dieta por mim? Imagina. Pastor, faz essa dieta por mim. A médica falou para eu cortar o açúcar. O senhor corta o açúcar por mim? Pastor Pedro vai me olhar e falar, filha, né? Pastor Pedro, você fala, filha,
Posso orar por você. Senhor, abençoa a vida da tua filha, que ela consiga comer brócolis essa semana. É o máximo que ele pode fazer. Ou talvez falar assim, inclusive a minha nora é nutricionista, quer dizer, o cartão dela, toma. Ele não pode fazer a dieta por mim. Eu que preciso fazer. E na nossa vida espiritual também é assim. Às vezes a gente quer mais intimidade com Deus, às vezes a gente quer mais resposta de oração, às vezes a gente fala, Senhor, eu quero mais de Ti. Às vezes a gente vem no culto e fica esperando que alguém venha botar a mão na minha cabeça para alguma coisa acontecer. Eu fico esperando que o pastor Pedro, porque a pastora Cris, pastores, os pastores da nossa igreja façam alguma coisa para eu ir para um novo nível com Deus. Eu espero que o Ministério de Louvor cante aquela música para um negócio acontecer. E não é assim que funciona. Ninguém pode se alimentar por nós, a menos que a gente seja muito pequenininho. E o Senhor quer nos tirar desse lugar de pequenininho. Porque criança pequena que precisa, né? A Luísa, ela não consegue falar, papai, mamãe, Isa, estou com fome. Por favor, fazer um meu... Não consegue. Aí o pai e a mãe tem que fazer a mamadeira, bonitinho, agora introdução alimentar, esse monte de negócio. Aí beleza, criança pequena, alguém alimenta. Mas quando a gente cresce, a gente tem que se alimentar sozinho. A gente tem que fazer a nossa própria comida, né? Se a gente não tira a carne moída do congelador, a gente não come. Então a gente precisa comprar a nossa comida e fazer a nossa comida e comer sozinho. E o Senhor quer nos levar para esse lugar mais profundo nele. O Senhor não quer que a gente seja somente criança que fica, pastor, me dá comida, líder, ora por mim. Não. O Senhor quer nos levar para um nível mais profundo, como igreja, como cristãos, para a gente conseguir se alimentar sozinho. E porque a gente se alimenta sozinho, a gente consegue alimentar outras pessoas. Porque eu creio que o Senhor tem outras famílias, outras vidas, outras pessoas que Ele quer colocar no nosso caminho. E essas sim, elas vão chegar e como crianças não sabem comer sozinhos. Mas adultos funcionais comem sozinhos e fazem a comida de outras pessoas. E assim funciona o reino de Deus. O reino de Deus é feito por pessoas maduras, que vão crescendo espiritualmente e que porque elas receberam do pão, elas também têm pão para dar para os outros. E o Senhor quer nos encorajar nessa reta final de ano que a gente está chegando, no mês que vem, no nosso jejum, que a gente se aprofunde nele. Que a gente coma desse pão, que a gente vá num nível mais profundo com ele, para que a gente se alimente, para que a gente não fique somente buscando alguma coisa acontecer, um culto X, ou um determinado pastor, alguém botar a mão na minha cabeça. Não, o Senhor quer dar experiências conosco na nossa casa, o Senhor quer dar experiências conosco no nosso secreto, o Senhor quer que quando a gente se reúna como igreja, a gente não precise esperar um ministro do louvor fazer alguma coisa para a gente se sentir tocado e levantar as nossas mãos. Não, o Senhor quer um nível mais profundo da igreja dele. E nós não queremos ser a multidão que pega o barquinho e vai atrás de Jesus só porque quer um milagre. A gente quer ser a multidão que vai no nível mais profundo com Ele. A multidão que se entrega, a multidão que ora, a multidão que faz a diferença. E Jesus, Ele fala que Ele é o pão da vida e que quem prova dele não tem mais fome. Meus irmãos, Jesus é suficiente. Jesus precisa ser suficiente na nossa vida. E Jesus fala que quando Ele é suficiente, a gente não tem fome mais de nada. E às vezes a gente ainda está com fome porque a gente está buscando satisfação nos lugares errados. A gente está buscando que alguma outra coisa nos preencha, um relacionamento, um trabalho, filhos, uma meta, o dinheiro, mas nada disso vai nos preencher. Nada disso vai nos satisfazer. Só quem pode satisfazer a fome da nossa alma é o Senhor Jesus. E Jesus precisa ser o suficiente na nossa vida. Como a gente cantou aqui, nada mais. Até que nada mais nos satisfaça. E a gente precisa declarar, como a gente declarou aqui, eu lamento, Senhor. Lamento porque eu te buscava só pelo pão que o Senhor me dava. E a gente precisa, para a gente entrar nesse lugar mais profundo com o Senhor, a gente precisa passar pelo caminho do arrependimento. O arrependimento de falar, Senhor, eu estava buscando pelos motivos errados. Eu estava vindo na igreja pelos motivos errados. Mas, Senhor, eu quero te buscar pelos motivos certos. Até que mais nada me satisfaça.
até, Senhor, que os problemas dessa vida já não mexam mais comigo, porque Jesus é o suficiente. E é isso que a gente vê, a realidade de pessoas que têm um encontro real e profundo com o Senhor Jesus. Você vê que nada mais, parece que abala essas pessoas. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, quando eles têm um encontro com Jesus, a gente vê que, a gente lê as escrituras e parece meio chocante. O apóstolo Paulo, a gente vê as coisas que ele passou e a gente fala, como que esse homem aguentava? Como é que esse homem falava, eu posso ter muito, eu posso ter pouco, mas tudo posso naquele que me fortalece? E às vezes eu e você, a gente se abala por tão pouco. A gente fica triste por tão pouco, a gente desanima por tão pouco. Mas é porque às vezes Jesus não está sendo suficiente para a gente. E a gente precisa se aprofundar nesse lugar de suficiência em Cristo. Esse lugar que a gente conhece Jesus e nada mais importa. Não importa se está tudo bem, não importa se a resposta veio, mas a gente está com Jesus, então está tudo bem. Jesus precisa ser o suficiente. E a gente vive, meus irmãos, eu sei que a gente sempre fala sobre isso, mas é real. A gente está caminhando para o fim dos dias. O amor de muitos tem esfriado. As dificuldades têm sim aumentado. A gente vê tantas pessoas que falam em nome de Jesus e não é verdade. Então a gente precisa colocar o nosso lugar, nosso coração nesse lugar de suficiência em Cristo. De amor por Jesus. De queimar por Jesus. De ter expectativa de estar com o Senhor. De ter expectativa pelo domingo. De ter expectativa para estar em comunhão. De ter expectativa pelos novos convertidos, de olhar alguém se batizar e falar, Senhor, faz o coração desse menino, dessa menina queimar por Ti, Jesus. Faz o coração desse novo convertido queimar pelo Senhor. Faz, Senhor, esse casal que está entrando aqui na igreja com o casamento quebrado, faz um milagre, Jesus. Porque Jesus é o suficiente, as coisas do alto são mais importantes. Então eu chego na igreja e eu não estou procurando a resposta somente para a minha vida, a minha bênção. Mas eu estou olhando e falo, Senhor Jesus, alcança essa vida. Senhor Jesus, alcança a vida dessa criança. Senhor, olha para os pequeninos da nossa igreja e faz esses pequeninos queimarem pelo Senhor. Jesus batiza essas crianças com o Espírito Santo. Nós precisamos ter esse coração que queima por Jesus, em que Jesus é o pão que sacia a nossa fome e que Jesus é o suficiente para nós. Que o nosso coração possa queimar por Jesus. Que o nosso coração possa ter fome e ter sede da sua palavra, fome e sede da sua presença, que a gente não espere chegar novembro para a gente fazer um jejum, mas que a gente fala, Senhor, eu estou com tanta fome do Senhor que eu não quero comer mais nada, eu quero ficar em jejum só porque eu quero mais da tua presença. Senhor, eu quero vir aqui, eu sei que eu estou cansado no meu trabalho, mas eu quero vir aqui na terça da conexão, porque eu quero estar em comunhão com os meus irmãos. Senhor, eu não preciso que o pastor me dê um determinado cargo na igreja para cuidar de ninguém. Eu estou vendo uma pessoa chegando, então eu quero orar por ela, eu quero colar nessa pessoa, eu quero impulsionar o que o Senhor tem na vida dela. Senhor, eu não quero esperar o domingo para a tia do Ministério Infantil dar aula para o meu filho, não. Eu quero discipular o meu filho em casa, eu quero botar a mão na cabeça desse menino até ser cheio da presença de Deus. Eu não espero um reconhecimento do líder do meu ministério. Eu quero fazer o melhor para ti, porque eu amo a tua casa, porque eu amo o teu reino e porque eu sou muito grata pelo que o Senhor fez por mim. E é essa a noiva que queima de amor por Jesus, que o Senhor Jesus quer buscar. Ele quer encontrar uma noiva apaixonada por Ele. Ele quer encontrar uma noiva que tem fome, que tem sede da sua presença. E que nós sejamos essa noiva que tem expectativa pelo Senhor, que tem expectativa pelo que Ele pode fazer, que tem expectativa, que sonha também com a sua igreja. A gente já está caminhando para o final, mas meus irmãos, que a gente possa sonhar com o que Deus vai fazer na nossa igreja. Eu sonho, claro, com os meus projetos pessoais futuros, mas eu sonho sim com o que Deus vai fazer na minha igreja. Eu sonho, a gente vai para um lugar maior. Eu sonho com isso. Eu sonho com isso, que a gente vai ter um ministério de louvor ainda maior. O Senhor está enviando a Manu e o Léo, mas o Senhor vai trazer ainda mais gente. Eu sonho com um berçário ainda maior. Vai ter criança, bastante aí, criança, correndo. Um monte de bebê. Patrocinado pela Pampers aqui na igreja. E a gente precisa sonhar também com o que Deus vai fazer na nossa igreja para os próximos 5, para os próximos 10 anos. A gente não sonha só para a gente, mas a gente sonha no coletivo, porque é isso que a gente viu em Atos dos Apóstolos, quando eles estavam unidos, eles não era só deles, não era só o sonho deles, não era só a meta deles.
Era a meta da igreja, era a meta do corpo. Eles investiam uns nos outros. Era a igreja da Macedônia contribuindo com Corinto, Corinto contribuindo com Laodiceia. Era todo mundo construindo junto, crescendo junto. E nós, como igreja, precisamos vibrar uns pelos outros, torcer uns pelos outros e torcer pela nossa igreja. Como o pastor pregou nessa manhã, colocar os nossos braços disponíveis para o trabalho. Onde está precisando de gente? Quero fazer, quero trabalhar, quero me envolver, não sei, não precisa. Quer dizer, mentira, no louvor você precisa, assim, saber tocar. Mas tem outros ministérios que talvez você não precise ter tanta técnica assim. E o Senhor vai te desenvolver. E tá bom, se você quer ser do Ministério de Louvor, tem cursinho lá, Cifra Clube. Aprende a tocar online. Mas que a gente possa colocar o nosso coração, as nossas mãos disponíveis para o Senhor. Jesus é o pão da vida. Ele é suficiente. Então, que a gente possa, nessa noite, colocar a nossa vida disponível. Senhor, eu não sei como é que foi o meu ano até agora. Talvez eu tenha vivido no nível raso. Mas que nessa reta final de ano eu quero ir para um nível mais profundo com o Senhor. Gostaria de chamar os irmãos do louvor aqui na frente.